Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Na nossa rede Boa Nova de rádio, também teve o Mundo Maior, programa Livre Pensamento. Tudo em paz por aí? E sempre, mesmo que os desafios cheguem, a gente continua firme. Só que Paulo Henrique, querido, esse pesquisador e amigo querido, que tem, nesses últimos anos, angariado mais fios e fios de cabelos brancos, de tanta pesquisa, de tantas palestras, que se tivesse ainda que conduzir aquela revista que por anos Paulo Henrique conduziu, revista... Qual era o nome, Paulo Henrique? Boa tarde. Olá, Alexandre. Olá, amigos que nos acompanham. A revista era Universo Espírita. Universo Espírita, revista maravilhosa, edição incrível, parte gráfica, fotografia, tudo perfeito, né? Esperava sempre para chegar na banca de jornal e comprar, né? Não era assinante, mas comprava sempre. Se tivesse ainda que fazer todo esse trabalho, daria tempo, meu amigo? Nossa, Alexandre, acho que cada coisa tem seu valor e a sua época, né? Uhum. O que eu tô com saudade mesmo, Alexandre, você tá meio nostálgico hoje. Eu tô com saudade de tomar café com um pãozinho nos estúdios da TV. Tinha pãozinho? Maior. Olha, tinha a gente sentava lá, a gente não ia lá na cozinha, não tinha um pãozinho ali na mesa? Ah, tem aquela cozinha lá, então. Grandes encontros. Isso. E Passava na sua sala, quando você não estava, deixava um bombom na sua mesa. Bombom, direto dos Estados Unidos, maravilhoso. Lembra? Lembro. Então, e depois tínhamos as conversas nos estúdios, né? Então, a nossa vida presencial, ela está totalmente modificada como para todos, né? Exatamente. A gente tem que viver de acordo com cada tempo, né? Agora é hora de espera, né? E a gente espera voltar quanto antes. Isso significa que a pandemia estará passando. Então, né, o retornar já é o estar voltando de novo a uma convivência com as pessoas e tudo mais. E, por enquanto, nesse ano, eu não sei como será, porque ainda estamos com um grande desafio. O coletivo não está ornando as ideias e os pensamentos, né? Então, ainda estamos nesse distanciamento aqui e talvez teremos ainda longos de 2021 até que possamos voltar ao nosso cafezinho lá, Paulo Henrique, na cozinha. Viu, Alexandre, eu estava pensando esses dias numa seguinte questão. Nós estamos vivendo de forma coletiva uma mudança de hábitos, um grupo de exigências, né, que são pequenos, perto do que muitas pessoas, mas milhões, vivem no mundo, né, em virtude das circunstâncias difíceis nas quais se encontram. Então, veja, estamos vivenciando muita gente, milhares com pessoas no hospital, mas por outras doenças, isso também está ocorrendo em um grupo enorme de famílias, né? Tem gente doente em casa. Agora, pensa assim, as pessoas têm enchente que invade a casa delas, enche de barro. Elas também querem a casa em ordem de novo, né? Perdem coisas. E aí elas têm que ter a dedicação, a paciência de continuar trabalhando, dar um jeito para se alimentar, cuidar da família, e tem que ir tirando o barro de casa, e limpando, e lavando, e aos poucos vão ter que comprar outras coisas, e tem que enfrentar um período, às vezes, muito longo para conseguir se recuperar. Tem quem perca a casa inteira. E eu já vi tantos vídeos, e a gente vê isso, declarações, né? Olha, eu perdi tudo, mas não perdi a vida. Nós vamos recuperar o que for necessário, né? O importante é estar bem, né? Então, eu acho que não tem nenhuma novidade nessa pandemia. Muita gente que nunca enfrentou um problema mais longo ou que exigia um pouco de privação, hoje está vivendo. Mas essa circunstância, ela é presente sempre no mundo, né? Pensa, tem civilizações inteiras. Vai para a África, vê como tem muita gente vivendo com muito pouco e mesmo assim não está reclamando, né? Cria uma forma de viver
Então, acho que isso traz mais reflexão do que, vamos dizer assim, novidade. Não tem novidade na pandemia, né? É apenas coletivamente estamos enfrentando uma privação que é pequena perto de muitos outros no mundo que estão vivendo privações maiores, né? E tem a ver com o tema que a gente vai falar, né? Que você trouxe aqui, a verdadeira felicidade segundo o Espiritismo. Você falou de África, eu me recordo aqui, o meu cunhado, ele é nigeriano, naturalizado americano, já tem mais de 30 anos em Nova York. E quando ele veio ao Brasil, do aeroporto de Cumbica até aqui a Zona Sul, mostrando para ele algumas comunidades, algumas favelas, né? E minha irmã mostrava, falava, olha só, tal, tá vendo aqui, favela, tal, e ele... Isso para mim é só casa de gente simples. Ou seja, aí nessa fala eu fiquei imaginando aquilo que ele comenta de como é viver em África, né? O que aqui a gente vive os desafios, as pessoas que estão nas favelas vivendo seus desafios, e para ele aquilo era só casa de gente simples, ou seja, lá existem situações piores. Então, assim, em todo mundo, cada um tem ali a sua vivência, um com mais conforto, outro com menos. Mas é muito importante que nós tenhamos esse olhar do conjunto, né? Se aquele meu próximo não está bem, o que a gente pode fazer para auxiliá-lo? Nessa questão de vacina, tem um coletivo aí se juntando para que forneça vacina para a África, porque ninguém está pensando tanto, cadê? Mas e na África? Vai ser como? Né? Também é mundo, faz parte disso tudo. Então, assim, esse olhar para o próximo, e o próximo pode ser uma nação, é muito importante, né? E a felicidade, que a gente traz na questão, a verdadeira felicidade, segundo o Espiritismo, para a nossa análise, dentro dessa questão, cabe também, entra a questão da reencarnação, das questões anteriores, das causas das aflições atuais, anteriores, né? Então, esse é o tema que Paulo Henrique escolheu hoje, a verdadeira felicidade segundo o Espiritismo. Tem essa felicidade verdadeira, Paulo Henrique? Olha, eu não sei o quanto eu vou te surpreender com a profundidade que o Espiritismo traz sobre esse assunto. Eu acho que eu vou surpreender um pouco, Alexandre. Com a recuperação do céu e inferno e as mais recentes pesquisas, partes ainda pouco exploradas e mesmo até desconhecidas da doutrina espírita estão se revelando transformadoras, de fundamental importância para o nosso entendimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E o entendimento da felicidade, que eu vou propor que a gente converse hoje, é no âmbito da psicologia. Veja, o Espiritismo é uma proposta de estudos filosóficos, não a psicologia, estudos psicológicos. É o nome da revista espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Mas isso não tem a ver com a psicologia de hoje. A psicologia de hoje, ela começou a ser construída no final do século de Kardec, 1880, 1890, com uma visão materialista do ser humano, como se nós fôssemos animais condicionáveis, né? A psicologia a qual Kardec se refere em sua obra é a psicologia que é da primeira metade do século, que era espiritualista e é ensinada nas universidades, Alexandre. Essa psicologia dividia o ser humano, ou definia o ser humano enquanto ser duplo, vida animal e vida humana. Enquanto vida animal, nós estamos usando um corpo que é regulado pela fisiologia. Ele tem emoções, ele transmite ao espírito emoções, instintos, né? Dor, prazer, né? A dor e o prazer são sensações que são da fisiologia, produzidas pelo sistema nervoso, com a finalidade da gente cumprir a sobrevivência do corpo e da espécie. Também temos emoções, elas são fisiológicas e são relacionadas à vida animal. Então, entre as emoções, a gente tem alegria e prazer, por exemplo. Se você, Anselmo, conseguir estimular áreas do cérebro relacionadas à emoção, você provoca no indivíduo a emoção correspondente. Você pode provocar alegria, você pode provocar tristeza, você pode provocar, não só por esse meio, mas também pela hipnose. Então, as emoções têm uma origem fisiológica, como as sensações de dor e prazer, né? Hipnose você disse, né?
Essa entra numa questão que talvez muitos vão falar assim, mas esse negócio de hipnose faz eu dormir, ou eu tô acordado e tô dormindo ao mesmo tempo, aí fica mandando eu, levanta o braço, agora, entorta a colher, não sei o quê. Então, o que a gente já viu em televisão, aberta principalmente, né, nessas questões, feitas nem tão com aquela seriedade, assim, às vezes fica gravado na memória, mas fala para a gente também um pouquinho dessa questão da hipnose utilizada. Veja, Alexandre, enquanto estamos ligados ao corpo, nós usamos as condições da personalidade, que é uma resultante da nossa ligação com o cérebro, o sistema nervoso. O nosso cérebro tem uma área consciente que é pequena. Frente a tudo que o cérebro faz, é uma parte pequena. É com ela que você está pensando agora, Alexandre. Você está prestando atenção no que eu estou falando, você está recebendo as imagens pelos seus olhos, por todos os outros sentidos. Mas muito da nossa personalidade ocorre na área inconsciente do cérebro. E o estímulo das emoções ocorre na área inconsciente do cérebro. Então, vou dar um exemplo. Olha que interessante, Alexandre. Quando você está aí na sua sala, tem uma porta aí, uma janela perto de você? Tem. Tem. Se pela fresta da porta, imagine que você esteja no seu campo de visão. Você pode não estar olhando para ela, só de rabo de olho. Aparece um animal naquela porta, vamos brincar aqui, um animal selvagem. Um leão aparece naquela porta. Se aparecesse... mas pensa assim, eu vou te contar o que acontece com o teu cérebro. A imagem vai para o teu cérebro, essa primeira imagem ainda é preto e branco, porque ela chega a preto e branco, o cérebro que organiza a imagem para você ver colorido. Quando ela chega a preto e branco, ela vai para uma área que controla as emoções, que verifica o tempo todo se tem alguma ameaça. Quando essa área identifica a imagem do leão e o leão é uma ameaça, olha que coisa fantástica, a área inconsciente do seu cérebro, antes de você ver o leão, ele já coloca a emoção do medo em você. Mas não é você que vai olhar e ficar com medo. É o cérebro que coloca a emoção do medo. Eu nem falei que era o leão, como você adivinhou isso? Eu escolhi o leão. Mas pensa assim, Alexandre. O leão vai aparecer você nem está prestando atenção nele. A imagem chega no cérebro e o cérebro, reconhecendo o leão, ele coloca você na sensação do medo. Então, tudo isso ocorre na área inconsciente. O que é a hipnose? A hipnose é um comando, você fica num estado de transe, não precisa entrar no transe, você vai ficar no estado hipnótico, que é um estado tal de concentração, que você tem aceitação dos estímulos que você recebe, né, das propostas que você recebe, e essas propostas são dadas ao inconsciente. Então, vamos pensar aqui numa apresentação. O indivíduo coloca você tem que querer, né? Coloca você no estado de hipnótico, leva você a um estado de transe. Você não está conscientemente percebendo claramente tudo. E ele vai dizer assim, olha, quando você acordar, você vai ficar muito triste cada vez que eu estalo os dedos. E cada vez que eu estalar de novo, você fica mais triste ainda. Então, essa ordem é para o inconsciente. Você acorda, assume o consciente, e o indivíduo pergunta, você está bem? Estou bem, está tudo em ordem. Você está acordado? Estou acordado, tudo certinho. Aí ele faz assim, ó. Sem que você queira, você cai na tristeza. Aí ele fala, o que foi que aconteceu? Aí você vai tentar dar uma explicação. Não sei, eu não estou me sentindo tão bem assim. Aí o cara faz de novo, você fica mais triste. Então veja, o que é isso? É o inconsciente fazendo com que você entre num estado de emoção que é produzido no seu sistema nervoso. Então, Alexandre, ele também pode inibir a dor, pode até fazer com que você tenha a sensação de dor, tudo isso só com ordem do inconsciente. Isso demonstra que o nosso corpo é como se fosse uma máquina, um animal a nosso serviço. E tudo que acontece com ele está sendo estimulado ou pelas necessidades do corpo ou pelo ambiente, Alexandre. O seu espírito está ligado a ele, mas você não é o seu corpo, né? E você tem uma vida independente enquanto espírito. E aí o Kardec pergunta para os espíritos, quando sabia de tudo isso, ele sabia dessa psicologia, as emoções, instintos, tudo pertence à fisiologia. Aí ele pergunta assim para os espíritos, vocês estão desligados do corpo, né? E como é que vocês se localizam? Porque nós temos um corpo espiritual perispírito que você também tem.
Então, todas essas impressões do corpo são enviadas por perispírito. Aí ele fala, e quando você dorme, os espíritos falaram para Kardec, você vai viver a consciência do espírito. Quando você morre, você se desliga do corpo e vive consciente no mundo espiritual. Aí ele perguntou o seguinte, se os estímulos da emoção, se os estímulos de dor e prazer são causados pelo ambiente, o espírito também sente todas essas coisas quando ele está liberto? Aí os espíritos vão dizer, não, porque no mundo espiritual não tem estímulo fisiológico, não há necessidade fisiológica. Então o perispírito, que é um envoltório, Alexandre, não está organizado para vivenciar as necessidades fisiológicas de sobrevivência. Então você não tem estímulo para as emoções, estímulos de dor e prazer, nada disso no mundo espiritual. Aí Kardec pergunta, mas tem espírito que fala que sente dor, que sente fome, que sente frio. Aí os espíritos explicam. Em verdade, eles têm um sofrimento, que é moral, e eles vivem a ilusão de que esse sofrimento seria físico pelo apego ao mundo. Então, Alexandre, não tem estímulos para sensações físicas no mundo espiritual. Vamos lá. Aí eu estou lendo aquela mensagem, aquela psicografia recebida que o Espírito enviou e diz: querido Paulo Henrique, estou muito feliz, sinto uma felicidade imensa de ter reencontrado o seu avô. Então, e aí? Essa fala. Chegamos no ponto, sim, Alexandre. Essa fala é para que nós, encarnados, consigamos entender esse sentimento que lá não flui dessa forma como aqui? Olha só que fantástica que é a explicação espírita, Alexandre. Dor e tristeza, um é uma sensação fisiológica e a tristeza é uma emoção fisiológica, de origem fisiológica. Prazer é fisiológico e alegria é uma emoção fisiológica. Agora, felicidade e infelicidade são sensações do espírito. Então, para que você sinta dor, você tem que ter um estímulo que provoque a dor no seu nervo. Uhum. Para que você sinta tristeza, você tem que ter uma vivência que provoque a tristeza. Isso é para o animal. Para o ser humano, ele pode provocar as emoções por lembrança. Eu lembrei de uma situação triste e fica triste de novo, né? Mas aí ele está provocando um estímulo, né, por meio da memória. Agora, tristeza e emoção, dor e prazer, precisam de estímulos. Felicidade e infelicidade são sensações íntimas do espírito, não tem nada a ver com o corpo físico, e essas sensações são provocadas, a felicidade, pela evolução conquistada, e a evolução ligada ao desenvolvimento da razão, da vontade, de imaginação, valores e faculdades do espírito, né? Quando você faz um ato do bem, você tem uma felicidade relacionada àquele ato, Anselmo. Né? Existem 3 níveis, de forma didática, para a gente entender a felicidade, que é uma sensação do espírito. Todo ato do bem, você fica feliz. Como você está encarnado, Alexandre, isso não significa que você também não sinta essa felicidade. É que para o espírito ela é mais clara. É como se uma luz acendesse dentro dele. É como se ele se sentisse mais leve. Então, cada ato do bem, ele sente felicidade. Quando você repete esse ato de tal forma que ele vire um hábito do espírito, é o que a gente chama de virtude. Então, quando ele adquire uma habilidade, uma virtude, não é só virtude, Alexandre, o ato moral, assim, paciência, aquilo. Você também tem qualidades, né? Você tem habilidades que você desenvolveu. Pense em você mesmo. Você tem forma de raciocinar, você tem habilidades, você tem tudo isso, se tornando um hábito, vira uma felicidade constante para o espírito. São felicidades diferentes, em graus diferentes, de acordo com o seu processo evolutivo. O terceiro nível da felicidade, e aí que está a chave de ouro do espiritismo, Alexandre, é uma sensação compartilhada. Quando você começa a se ligar aos outros seres, uma espécie de afeição do espírito por outros espíritos, sempre isso é no trabalho do bem. Você começa a ter uma conexão. O perispírito de um se conecta com o de outro. As ideias se aproximam. E aí você vai sentir uma felicidade decorrente dessa cooperação, dessa afeição. É a mais grandiosa das felicidades. Então nós temos 3 níveis de conquistas da felicidade. Uma do ato, uma do hábito e uma
que é do trabalho em cooperação com os outros espíritos. Na medida em que você cresce nessas questões, o seu perispírito fica mais leve, né? Você alcança mais longe o seu pensamento, tem desenvoltura no mundo espiritual e se desapega do mundo físico. E aí você começa a se preparar para a vida no mundo espiritual, que é a finalidade. Só para encerrar essa explicação, Alexandre, se o indivíduo vai adquirindo inteligência, vai adquirindo domínio da vontade e até mesmo valores da imaginação e habilidades, mas usa isso para se apegar às coisas do mundo, ele atrasa a sua evolução e o sentimento do espírito é de infelicidade. Essa infelicidade só vai acabar quando ele terminar com os hábitos de imperfeição, os hábitos do apego. Então ele escolhe a hora que ele quer superar isso e não tem ninguém castigando, nem tem ninguém premiando. É você lidando com o seu processo evolutivo. Se você atrasa, você tem infelicidade. Quando você supera esse atraso, você volta ao caminho do bem e a felicidade passa a ser algo progressivo até a plena felicidade dos bons espíritos. Vamos trazer a participação dos amigos no Facebook. Obrigado aqui, Cecília Reis. Também tem a Pilar Torquemada, Vinícius Costa, Elzira Vanusa de Campinas, Deise também com a gente, Elaine Stroider de Noramício, Marineuza Biazeto, o José Oliani, ele diz: boa tarde para vocês, Universo Espírita, uma gratidão ao Paulo, que em um momento difícil da minha vida, ele me deu emprego na editora e ajudou muito minha família. Meu saudoso primo Toninho do Ama pediu a ele a oportunidade e ele deu. Gratidão, nunca esquecerei. Muita luz para você e sua família. José Antônio Oliani, Paulo Henrique, lembra dele? José Antônio, na verdade ele está aí sendo generoso, né? Porque ele foi contratado pelo desempenho dele, né? Pelo bom trabalho que ele fez. É muito gostoso saber que a gente consegue ter o benefício do trabalho dele e a gratidão, né? Ao mesmo tempo, né? Ter gratidão é uma coisa importante, né? Porque a gente valoriza o outro e se valoriza. Fico muito agradecido. Também Cláudio Júnior e o Leandro, ele diz: Paulo, por favor, explique o olhar materialista sobre a felicidade. Olha só que interessante. A tese psicológica baseada nas leis universais que demonstram a diferença entre sensação de dor e prazer, emoções que são da vida animal, e felicidade e infelicidade, que são sensações da vida espiritual, do espírito, só o espiritismo trouxe, né? A psicologia espiritualista do século XIX não conseguia explicar essa questão do processo evolutivo. Então, é uma renovação, é uma contribuição gigantesca para a educação, para tudo isso. Por quê? Porque o materialismo e mesmo as religiões do passado, elas são heterônomas e elas vão fundamentar não só a vida presente como a futura na dor, prazer, tristeza e alegria. Então, o que é que faz o materialismo? Sem conhecer que nós somos seres duplos, né? Nós somos um espírito ligado a um corpo, ele define a finalidade do ser humano, ele confunde felicidade com as sensações fisiológicas. Então, para o materialista, a felicidade não é um conceito que tenha sentido próprio, e ele vai concentrar em prazer e alegria. E aí, toda a busca do ser humano em sociedade é conseguir recursos para ter prazer e alegria. Ou seja, depende tudo do que é externo. A alegria depende da circunstância. Então, para ter cada um vai precisar de alguma coisa para ter alegria. Um momento de alegria para mim é eu estar numa piscina, numa casa maravilhosa. A alegria para mim é não trabalhar. Eu sinto alegria quando eu estou perto de amigos. Ou seja, mesmo coisas positivas, elas são coisas externas. E quando você foca na alegria, né, ou no prazer, que também depende de estímulos externos, né, isso é uma condição semelhante do animal, não é a nossa finalidade. A finalidade é a busca da felicidade. Só que aí, tanto Jesus quanto o Espiritismo esclarecem o seguinte: enquanto está no mundo, viva em equilíbrio com as necessidades do mundo. Então, isso não está querendo dizer que você tem que fugir de tudo isso. Não, você só tem que viver em equilíbrio. E o grande segredo, Alexandre,
é não subir a cabeça quando você tem recursos e você pensa assim, o apego é pensar assim, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser de prazer e alegria. Não, tem ainda o equilíbrio. Invista no desenvolvimento da sua alma, na cooperação e no seu desenvolvimento intelecto-moral, que é o que vai valer para sempre. Né? Agora, se eu ficar privado dessas coisas, eu continuo podendo me desenvolver intelecto-moralmente sem precisar de nada. Eu posso continuar estudando, aprendendo, desenvolvendo habilidades, estabelecendo relações com os outros e me esforçando para aprender a superar situações difíceis. É o que eu vou levar de valor. Então, eu não posso ser... Quando um indivíduo é um espírito que atingiu o equilíbrio, Anselmo, ele vai saber que a felicidade dele não depende das circunstâncias do mundo. Então, não está relacionada com tristeza, alegria, dor, prazer. Quando você vai para as religiões, elas também trazem uma falsa informação, uma ilusão. Ela diz assim, algumas vão focar no seguinte, se você for agradável a Deus e ele aceitá-lo como filho no mundo, ele vai te trazer as condições favoráveis no mundo. De quê? De prazer e alegria. Né? Posse, tudo isso, ele vai te... e se Deus não gostar de mim, ele te castiga. Aí ele dá tristeza, sofrimento, tudo isso que traz tristeza e dor. Ou seja, você vai buscar o espiritual, te oferecem um material para você ser feliz. Isso. E outras vão dizer assim, mas aí a pessoa que é pobre, Alexandre, fica assim, mas peraí, eu não tenho nada disso, nem tenho chance nenhuma. Aí vem outro aspecto da igreja que diz, não, para você está reservado os prazeres do céu. Alegrias e prazeres do céu. Ou seja, nenhum deles, nem as religiões e nem o materialismo, tocam na diferença entre o que é a sensação do espírito e o que são coisas do mundo. Então, o que o espiritismo vai demonstrar? Todas as explicações que colocam sensações de dor, prazer e as emoções no mundo espiritual são falsas. No mundo espiritual, você não vai precisar de nada disso, porque o medo é para fugir de um perigo. A raiva é para você atacar, para se proteger. Né? Prazer felicidade está relacionada a uma situação que você vai criar diante de outras que não são de alegria. Então, veja, estar com com pessoas que você gosta no mundo espiritual, isso pode se tornar constante quando você forma uma família de espíritos amigos. Então, não tem mais necessidade, como é no mundo, de você encontrar. Aqui no mundo, Alexandre, é que você pode ficar longe de uma pessoa e quando reencontra, você tem essa emoção da alegria. No mundo espiritual, você não precisa de comida, você não precisa de posse, você não precisa de nada disso. Então, todas essas condições do mundo não têm equivalência no mundo espiritual. Qual é o valor do mundo espiritual? É você ser útil, saber que você pode ser útil, enfrentar circunstâncias para ajudar os outros e trabalhar em cooperação. Isso tem uma sensação de felicidade, Anselmo, que os espíritos que já estão vivendo essa fase, que a gente está almejando, né? Eles falam, vocês não fazem ideia que paz... que sensação de equilíbrio agradável, de percepção de Deus, até mesmo dizem, quando os bons espíritos se unem para o trabalho no bem, é como se fosse uma sinfonia de luzes, uma sinfonia de som, sabe? Isso é o que a gente almeja. Então nós estamos numa fase intermediária, Alexandre, entre a vida animal e essa vida nova, que a gente pouco compreende ainda. Né? E como é que a gente ingressa nessa vida nova? Só tem uma condição, tem que ser totalmente por seu esforço. Nada que está relacionado à vida espiritual, alguém vai te impor. Você tem que escolher, eu quero me desenvolver, eu quero aprender. E aí no mundo mesmo, a gente já pode antecipar a felicidade, Anselmo. Sabe quando é que a gente sente felicidade? Quando a gente ajuda alguém e você recebe o aviso de gratidão, né? Que demonstra que sem querer você fez um bem. Sabe, quando você demonstra habilidade e toca a emoção dos outros. Pensa, alguém que aprende música, por exemplo, independe de se ele vai receber ou não, de qualquer coisa material, ele tocar uma música e tocar o coração dos outros. O pagamento maior dele é a emoção que ele sente, que ele compartilha, provocando bem-estar. Quando você ajuda alguém, a pessoa às vezes nem sabe que você ajudou, você tem uma satisfação íntima. Então, essa satisfação... ela é consequência do desapego. Fazer alguma coisa sem almejar nada por meio dela. Né? Porque ela nunca é paga por um resultado. Ela paga por uma sensação. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quando você faz alguma coisa esperando ter um benefício, isso não é
uma condição que a gente vai chamar da caridade, vamos dizer assim. No Espiritismo, a caridade é desinteressada. O que é? É o ato do bem sem esperar nenhuma recompensa. Não é que a recompensa é errada e ruim. É você não basear na recompensa para fazer o ato do bem, entendeu? Não tem nenhum problema a gente receber a gratidão de outro. O que você não pode, que isso aí não vai ser uma conquista sua, é você fazer esperando a gratidão. Porque a habilidade do espírito de agir sem esperar nada é que vai tornar o espírito forte e capaz no mundo espiritual ou no mundo. Muito bem. Ouvinte e telespectador que desejar fazer uma pergunta, manda pelo WhatsApp, que é o mais prático, 996433827, 996433827, ou então, telefone do ouvinte, 0800 979 5011. Também a gente está aqui pelo Face da TV Mundo Maior, tem perguntas aqui. Chegou uma pergunta de manhã, Paulo, não tem a ver com esse tema, mas se você quiser responder no final, é sobre divergências doutrinárias dos livros de Chico e Kardec que um ouvinte mandou, tá? Vou deixar para o fim essa aqui, então. E vou continuar aqui com o pessoal do Face que está participando com a gente. Joenilton Oliveira, Sônia Santos, Cleide Gerst, Vilma Lima, de Leme, interior de São Paulo. Também Cleide pergunta, que a gente está falando da felicidade, ela pergunta, é quando você está sendo, ou ela afirma, é quando você está sendo ameaçada espiritualmente, era do tema que a gente estava falando. O José Oliani, ele pergunta, Paulo, em que escala da evolução dos mundos que não é mais necessário o perispírito? Não existe isso. O perispírito, nunca, o que nos diferencia de Deus é que Deus é pleno e ele não está ligado à matéria, né? Nós surgimos ligados à matéria. O princípio espiritual, que é a individualidade, que é o ser, ele vai se desenvolver inicialmente desde a partícula até o animal. E depois ele inicia na vida humana. Até o animal, ele não tem nenhuma percepção do mundo espiritual. O que difere é que o ser humano ele ganha a possibilidade de desenvolver as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação, e ele passa a ter consciência no mundo espiritual depois de muitas vidas. Quando ele conquista isso, ele vai ganhar a oportunidade de fazer a escolha das provas. O que é a escolha das provas, Alexandre? É você escolher que coisas você quer aperfeiçoar. E aí o que você vai enfrentar na vida é o que vai permitir isso. Muitas vezes enfrentar na vida não é só passar por sofrimentos, Alexandre. É por fazer investimento do seu tempo. Eu quero me tornar um músico virtuoso. Eu vou investir 100 vidas nisso. Não importa a dificuldade que eu tenha no início, né? Então, conforme você faz isso, o seu perispírito fica menos denso. Assim. Então, você consegue se conectar a mais espíritos ao mesmo tempo. Você começa a receber tarefas complexas. Você começa a agir em funções mais complexas no mundo espiritual. E aí, aos poucos, você vai perdendo a necessidade da reencarnação. Mas perispírito não. É por meio do perispírito que você se conecta com os outros. Se você ficar com o perispírito menos denso, você vai ter atividades maiores de planejamento, de auxílio aos espíritos mais simples. E olha que coisa interessante, Alexandre. O espírito mais evoluído do nosso planeta. Se tiver alguém passando fome do seu lado, Alexandre, ele não tem como dar um prato de comida. Ele pode influenciar você, sintonizar com você e falar, Alexandre, ajuda ele, Alexandre. E aí você sente aquele impulso. Eu vou dar uma comida para esse cara. E aí você vai lá e busca e dá. Então, veja, a cooperação, ela traz para o espírito mais evoluído humildade, não no sentido de que, não, eu sou muito bonzinho, mas eu não conto para ninguém. Não é isso, humildade. Humildade é o reconhecimento de que cada um tem uma função e que a gente depende um dos outros, né? Então, todo mundo tem função no universo. E o fato da gente estar reencarnado aqui perto dos problemas, Alexandre, redobra a nossa importância, né? Mas eu não consigo resolver todos os problemas do mundo. Por isso que você está numa situação que ao seu redor tem o que você precisa resolver nessa vida. Qual é a minha missão dessa vida? É agir no ambiente em que eu estou. Quem eu sou, com quem eu convivo no ambiente em que eu estou, né? Com as habilidades que eu tenho. É isso que mostra qual é a nossa finalidade.
Então a gente sempre vai ter o perispírito, ele vai se tornar cada vez menos denso, e Kardec faz referência que em mundos mais felizes, o próprio planeta também se tornou menos denso, Alexandre. Aí não tem mais as propensões às doenças e tal. As dificuldades que a gente enfrenta hoje, em verdade, são estímulos para a gente conquistar uma situação melhor. Tem um espírito na revista que ele fala assim, na revista espírita: sempre que a gente está numa situação ruim, a gente quer conquistar uma melhor. E sempre que a gente está numa situação boa, a gente quer uma melhor ainda. Então, isso é um impulso em todos nós. A evolução é uma lei natural que nos rege. Há quem diga que sempre acha que está no lugar errado, né? Assim, mas a minha felicidade onde eu estou, não está a felicidade. Eu quero aquela felicidade. Quando eu chego lá... Ótima. Última frase, Alexandre. Vamos pegar de novo. Repete a frase que você falou. A felicidade não está no lugar onde eu me encontro. Exatamente. A definição de felicidade segundo o Espiritismo é uma sensação íntima, independente de qualquer coisa externa. Se você definiu a sua felicidade como sendo precisando estar em algum lugar, ou de alguma coisa, ou de algum outro, tudo isso não é felicidade. Pode no máximo ser alegria, que é uma emoção, que ainda é ligada ao mundo físico. O espírito, ele se liga a quem ele quiser, o tempo todo. Basta ele ter uma conexão e sintonia. Então, não há necessidade de coisas externas. A felicidade é uma sensação íntima e que vai se tornando constante. Cada conquista que você faz, você não perde mais, e ela só vai ampliando cada vez mais. Lúcia Ribeiro, ela diz: não seria no espírito todas as sensações com mais intensidade, independente de ser boa ou má? Não existe, só tem duas sensações fundamentais do espírito, próprias dele. A sensação de felicidade, que é associada a todo ato que ele faz do bem, só que para nós, Alexandre, ainda é uma palavra que a gente não consegue distinguir. Eu vou te dar um exemplo. Se você falar gelo para a gente, gelo é aquela... neve. É aquela coisinha branca da neve, né? Para nós é aquilo que é neve. Se você vai falar com uma pessoa que vive na neve, né, um esquimó, por exemplo, ele tem dezenas de palavras para explicar a neve. Tem a neve durinha, a neve mole, a neve compacta, a neve mais cinzinha, a neve... Tem um monte de palavras para neve, porque ele só vê neve para todo lado. Então, a gente está resumindo felicidade, mas para os espíritos é uma gama enorme de sensações. Agora, o que é infelicidade, que é outra sensação? Ela está associada a atrasar a evolução. Ou seja, eu já conquistei inteligência, já conquistei domínio da vontade, mas ainda quero usar os meus valores para o apego ao mundo. Então eu quero bens, eu quero isso, eu quero viver situação de felicidade, eu não quero sofrimento, eu não quero... Tudo, quando você faz esse monte de exigência, demonstra o quanto apego você tem ao mundo, né? E volto a falar, não quer dizer que você não queira viver numa situação mais tranquila, você pode buscar isso, né? O que você tem que fazer é a atividade do seu espírito, buscar sempre aprender mais e não ter apego. Na situação boa, não abuse, equilíbrio. Na situação de dificuldade, aguarde, né? E viva também buscando sempre o equilíbrio. Sobre essa questão que eu falei, Nath Capelari diz assim: agir no ambiente em que eu estou. Muito obrigada. Ela fala: muito obrigada. Estava em busca de qual a minha missão, mas em uma simples frase fez todo sentido. Perguntei e Deus em orações pedindo uma resposta e ele me mandou vocês. Muito obrigado. Agir no ambiente que estou, vou guardar isso e passar adiante. Valeu, Nath. Terçariol. A Elaine Stroider da Vila Carrão, ela fala do livro, que é o Espiritismo, que ele está adulterado. É isso? Não. Só temos 2 livros que foram adulterados: O Céu e o Inferno e a Gênese. O Lucas Sampaio, que foi à França verificar os documentos, ele verificou de todas as obras de Kardec. E as únicas obras que tiveram edição após a morte de Kardec foram a Gênese e o Céu e o Inferno. A Gênese, edição da FEAL, a edição da CELD, a edição da Editora M, as edições de todos os outros países já voltaram para a original, né? O Céu e o Inferno, no resto dos países, já praticamente todos já voltaram ao original. Na França já voltou, em espanhol. No Brasil, a FEAL deve vir com a edição original do Céu e o Inferno nos próximos meses, eu acredito que até maio.
Agora, na pesquisa do Lucas Sampaio, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o que é o Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, todos esses livros estão preservados. Nenhum deles tiveram versão adulterada. Bom, já que a gente falou do livro, saiu um pouquinho da felicidade, eu vou aqui para a pergunta que veio de manhã para você, e a gente volta para encerrar com a felicidade. É o Daniel de Araraquara. Eu tenho uma dúvida e gostaria de saber se podem esclarecer. Vejo muitas divergências entre a doutrina nos livros de Kardec e os livros de Chico Xavier. Perispírito, animais do mundo espiritual e evocação, entre tantos outros assuntos. Agradeço desde já e quero dizer que admiro muito todo o trabalho de vocês, especialmente do Paulo Henrique de Figueiredo. Veja só, Alexandre, essa interpretação tem que ser refeita. Primeira questão, tem um livrinho do Emmanuel, que é Pensamento e Vida, você conhece, Alexandre? Uhum. É um tratado de moral autônoma. Ele vai colocar a educação como desenvolvimento das faculdades, ele vai colocar essas questões das emoções, o domínio da vontade, tudo que nós estamos falando está presente lá. Se você pegar Fonte Viva, pegar esses livros também, de Chico Xavier, todas as mensagens que até agora eu examinei, que eu estou tentando buscar um melhor entendimento disso, elas estão baseadas na moral autônoma, que é a original de Kardec, e não a falsas ideias das religiões. A própria adulteração é heteronomia, e esses livros de Chico não. Quando você pega André Luiz, fazendo o relato do mundo espiritual, ele não está explicando o mundo espiritual, ele está relatando, ele é uma espécie de um repórter, é uma autobiografia. Eu cheguei no mundo espiritual, estava com fome e frio, ou seja, ele tinha sofrimento. E por que ele tinha sofrimento moral? Porque ele tinha apego. Ele até mesmo se definia com um espírito ainda materialista naquela ocasião. Então, ele tinha apego, ele tinha sofrimento por isso, não entendia que esse sofrimento era da alma, e lá no mundo espiritual interpretava ilusoriamente que ele estava com fome, com frio, com medo, entendeu? Então, isso é um fato. O espírito que ainda não se esclareceu e tem sofrimento moral, ele vive a ilusão no mundo espiritual de coisas físicas. Então, é natural que ele relate isso na sua chegada no mundo espiritual, mesmo porque ele era um espírito que tinha muitos apegos, até vícios, né? E quando ele chegou lá, isso foi um reflexo dessa condição, né? Então, o sofrimento dele, em verdade, era íntimo, e ele achou que era exterior. O relato é muito bem adequado, descrito. Quando você conta o que viveu, você não erra, né? Então, é a gente que tem que saber interpretar as coisas que ele conta nesse livro, segundo a doutrina. Galvino Xavier, ele tem uma dúvida aqui. A teoria da doutrina espírita é bacana, só não entendo por que vocês não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Mas quem falou que eu não acredito que nós é o Filho de Deus? Eu só acredito que ele é, eu sou, você é. Qual é o nome dele? O Galvino. Não, o Galvino também é filho de Deus. Na verdade, Deus criou. Deus é o Criador, né? Isso aí quando você abre o Livro dos Espíritos, não só nós acreditamos nisso, como é a primeira frase do Espiritismo é essa, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe em função de Deus, que é o Criador. A gente não entende, claro, como é que isso ocorre, né? Mas que tudo nossa diversidade toda, nós somos todos filhos de Deus. E Jesus é um espírito que evoluiu mais do que nós, superou o apego, conquistou todos os valores, e coopera no mundo espiritual com outros espíritos do mesmo desenvolvimento dele. Muito bem, né? Eu vou pedir aqui a Vânia de São Paulo, porque acabou de chegar uma pergunta dela e o tempo já esgotou, Vânia. Vamos guardar para o próximo programa, tá bom? Falar do mineral, vegetal, se éramos, se não, e tá. Essa questão também o Paulo traz aqui para a gente, mas só no próximo programa. Paulo Henrique, valeu por mais... Passou rápido, hein? Passou rápido. Muito obrigado aí por esse olhar sobre a verdadeira felicidade. Muito obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham. E vamos em frente, que essa doutrina não tem fim. A gente vai estudar a vida toda e as próximas. Ou seja, ninguém tem MBA em Espiritismo, hein? Nós vamos em frente sempre. Valeu, obrigado, Paulo Henrique. Na próxima semana tem mais, no mesmo dia e horário. E na sequência, às 17 horas, você vai acompanhar o programa Pronto Atendimento.
Você acompanhou o programa Livre Pensamento.